Conclusão da leitura do livro número 4 de Cryon, com a parábola número 20, O e o Grande Vento. Pequena introdução do escritor Lee Carroll. Deus prometeu-nos que cumprir o nosso contrato significa viver a nossa paixão. Também significa que estaremos no lugar certo e no momento exato, para vivermos tudo o que planificamos para nós mesmos nesta vida. Esta é a nossa última história, que vos pode levar a pensar sobre do que vocês julgam ser o lugar certo no momento exato. Falamos antes da entidade individual, a que chamamos O. Ora bem, O é um nome que damos a este humano que vive no planeta. O O não tem intenção de representar um homem ou uma mulher, pois quando não estamos aqui, não somos nenhum nem outro. Mas para o propósito dessa história e para facilitar a tradução, o O será um homem. E o título da história e desta viagem é O O e o Grande Vento. O O era um indivíduo iluminado. Morava numa ilha muito pequena, juntamente com outras pessoas. Levava uma vida muito boa, pois estava realmente no caminho. Poderíamos chamar-lhe de um guerreiro da luz, pois costumava meditar e seguir o Espírito. Tinha filhos maravilhosos a quem ensinava a essência do Espírito através do seu amor. O era muito querido pelos seus vizinhos e todos o conheciam como um homem bom. O dizia diariamente: ó Espírito, te amo. Ah, como eu desejo cumprir o meu contrato de estar no lugar certo e no momento adequado. Este é o meu desejo. À medida em que o progredia na vida, ano após ano, ia diariamente à praia e, com o barulho das ondas nos seus ouvidos, aproximava-se ao máximo da água, sentava-se e dizia: ó Espírito, coloca-me no lugar que me corresponde. Não importa que seja longe daqui, o que eu quero é estar no meu lugar doce. Como podem ver, fazia tudo corretamente e era muito honrado por isso. Mas o também dizia: ó querido Espírito, há um dom desta nova era que eu gostaria muito de receber. Sei que algumas pessoas nunca conseguem, mas se for apropriado, gostaria que me fosse permitido ver os meus guias, ainda que seja uma só vez. Pronto, com estas palavras, meus queridos, ficaram conhecendo o funcionamento interno da vida de O e da sua mente. O era assim. Então, uma violenta tempestade aproximou-se da ilha e O assustou-se, porque lhe pareceu que aquele ciclone passaria justamente sobre a sua casa. Desde há centenas de anos, nunca se vira uma tormenta tão forte como aquela. Tanto assim que, à medida que se aproximava, muitos foram os que abandonaram a ilha. O ficou sabendo que estaria no lugar certo e no momento adequado, tal como ele mesmo tinha cocriado. Por isso, esperava que o vento acabasse por mudar de direção a qualquer momento. Mas, bem ao contrário, a situação foi ficando cada vez pior. Todos se fecharam em suas casas, porque lhes tinha sido dito: não saiam para fora porque poderão sofrer acidentes. Assim as pessoas ficaram em suas casas e viram os ventos que chegavam e as águas que subiam. Viram as suas casas começarem a se desintegrar com a poderosa ventania e ficaram muito atemorizados. Mas o ficou calado. Deixara de falar com o espírito porque estava aborrecido com ele. De fato, estava zangado. Sentia-se como louco, pois tinha a sensação de ter sido traído. Disse: se sempre pedi uma coisa, como é que quando chega o momento não a obtenho? Então os ventos ficaram ainda mais fortes e o ficou ainda mais zangado.
Nesse momento, a energia elétrica falhou. O ouviu os caminhões nas ruas recolhendo as pessoas enquanto os alto-falantes anunciavam: já não estão seguros nas suas casas. Subam para esses caminhões enquanto podem. Vamos levá-los para a escola, que é um edifício sólido. Ali estarão a salvo. Os grandes caminhões percorriam as ruas para recolher as pessoas da ilha e levá-las para os sólidos edifícios das escolas e das igrejas. Então, O decidiu dirigir-se para uma das maiores escolas perto da sua casa. Chegou juntamente com muitos dos seus vizinhos, reparando nas suas expressões. Observou rostos pálidos e temerosos, mas nos olhos de Uô havia somente cólera contra Deus. Enquanto se exprimiam no porão, onde acreditavam estar a salvo, a energia elétrica também ali falhou, pelo que ficaram na escuridão. Acenderam velas, mas neste momento começou a entrar água e os ventos começaram a destruir o edifício da escola. Perceberam-se do gemido do cimento e da madeira que se quebrava, e então abraçaram-se uns aos outros no escuro, aterrorizados, calados. Então Uô chegou a uma espantosa conclusão. Percebeu que não tinha medo. Estava muito irritado, é certo, mas não tinha medo. Olhou ao seu redor e viu as pessoas abraçadas nos corredores com a água até os calcanhares, gelados, sem calor nem luz. E não pôde deixar de reparar no terror que os dominava. Foram muitos os que, naquela noite, sentiram que todo o grupo iria morrer. Como poderia ser de outro modo se lhes foi dito que o olho do furacão ainda não estava sobre eles e que deveriam esperar pelo pior? Se a escola se desintegrasse, com certeza se encontrariam à mercê dos elementos, do vento e da chuva. Uô levantou-se do lugar onde estivera sentado, curtindo a sua raiva. Abraçou a sua família e disse: aqui há trabalho para fazer. Vocês serão salvos. Olhou os filhos nos olhos e disse-lhes: vejam, não há medo nos meus olhos, pois prometeram-me que nos salvaremos. Então Uô afastou-se e foi de vizinho em vizinho e de grupo em grupo. Falou-lhes do seu amor pelo Espírito e disse-lhes que o Espírito nunca o tinha abandonado. Deu-lhes a certeza de que estariam a salvo e repartiu com eles o amor que só um ser iluminado pode dar. Ao afastar-se de cada grupo, via que o terror também os abandonava e que agora se sentiam cheios de esperança, como se uma nuvem escura se tivesse dissipado. Alguns grupos começaram a cantar, de forma que o terror e o silêncio presentes foram substituídos pelo som das canções. Outros começaram a rir enquanto contavam histórias engraçadas que tinham acontecido nas suas vidas, fazendo com que o medo diminuísse ainda mais. E o terror desapareceu. Foi peregrinando de grupo em grupo que Uô fez o seu trabalho durante toda aquela noite. E como se fosse uma espécie de milagre, o olho do furacão nunca chegou até eles. Em lugar disso, a tormenta inverteu o seu curso e seguiu outro caminho, diminuindo lentamente de intensidade em lugar de se intensificar. Quando Uô terminou o seu trabalho, a tempestade já tinha se acalmado o suficiente para que ele pudesse dar a notícia que já podiam voltar para suas casas, nos mesmos caminhões em que tinham vindo. Como o sol estivesse nascendo, Uô percebeu que tinha estado na escola toda a noite. Ao saírem do prédio, comprovaram que quase já não havia vento, que depressa a tormenta se afastara. Os pássaros voltaram a cantar, o sol nascia de novo e as pessoas regressaram para suas casas. Alguns ficaram muito aflitos, porque as suas casas tinham ficado destruídas. Também era o caso de Uô, ao verificar que a sua casa tinha ficado sem telhas, e entrara água e muitos dos seus haveres tinham ficado destruídos. Nas semanas seguintes, calmamente, iniciou-se a reconstrução. Comentário final do escritor Lee Carroll. Quando concordei fazer o trabalho de Cryon, esperava encontrar-me automaticamente no centro do contato. Esperava que o meu lugar doce da paixão me permitisse estar no lugar certo e no momento exato, para que tudo fosse perfeito e apropriado. Isto
Era o que Deus prometera. Na minha inocência sobre o modo como funcionam as coisas espirituais, não compreendi que estar no lugar doce requeria as negras provas que vinham com ele. Estava encantado com o êxito de centenas de milhares de pessoas da nova era que, em todo o planeta, apreciavam os meus livros e me escreviam denunciando esse apreço. Isto era realmente um lugar doce. Fiquei-me espantado, porém, quando recebi um convite da Sociedade para a Iluminação e a Transformação das Nações Unidas para ir lá fazer uma conferência e conhecer tantos e maravilhosos guerreiros da luz. Me surpreendi enormemente quando a revista de Cryon foi lançada e milhares de pessoas se inscreveram, e quando a minha América Online se converteu no ponto da nova era mais popular da sua história. Então, chegaram os ataques ao trabalho que fazia e, tal como fiquei zangado. Como é possível que durante anos traga comigo uma pintura branca e de repente agora dizem que é negra? Como pode um guerreiro de luz atacar outro? Onde está o amor? Não podia entender como é que, em nome de Cryon, alguns me viam como malvado e mentiroso. Citações errôneas, palavras trocadas. Por que é que alguém haveria de querer fazer isso? Agora, em retrospectiva, vejo que Deus pôs a integridade da obra no seu ponto de mira. Ele fez com que as pessoas repensassem o que lhes era oferecido. Isso é discernimento, um tema-chave da nova era. Nós podemos acreditar em toda e qualquer mensagem que chega de uma entidade. Através da apresentação, Cryon emergiu como um mensageiro que disse que era, e milhares de pessoas de todo o país o reafirmaram por escrito, agradecendo verbalmente. Tinha passado por mim um grande vento. Tinha me sentado com na praia e também chorei de alegria por saber que estava exatamente onde devia estar. Bom, é preciso parar. Então, a título de conclusão, as parábolas são um meio magnífico para comunicar as mensagens de vida. As 20 que leram neste pequeno livro representam 2 anos durante os quais Cryon contou histórias perante grandes grupos em todo o planeta. Cryon é um mensageiro de grande amor e quer que conheçam pessoalmente que não é por acidente que estão ouvindo ou lendo estas palavras. Aqui havia algo para você. Encontrou? Com amor, Lee Carroll.